Queridos, há dias em que a nossa disposição para louvar a Deus é tão pequena, eu diria que quase insignificante. Isso apesar de já ter experiências, já ter um desenvolvimento, de compreender na prática da bondade de Deus, do cuidado que Ele desenvolve na nossa vida, ou que Ele tem para conosco. Apesar disso, apesar de ter esse entendimento, muitas vezes a nossa disposição para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, é muito pequena, quase insignificante. Isso ocorre conosco, com você, comigo, na medida em que, amados, por conta da nossa fragilidade, nosso esfriamento, distanciamento e dos vários interesses que sempre tomam conta da nossa vida, o nosso coração fica cheio de tantas coisas, sem contar com a realidade do pecado que sempre se faz presente e nos cega. Por conta de tudo isso, nós vamos perdendo de vista a grandeza de Deus. E na medida que nós vamos perdendo de vista essa grandeza de Deus, essa grandiosidade do Senhor e de suas ações, isso faz com que nós olhemos para as circunstâncias que nos cercam, sobretudo as circunstâncias difíceis que nos cercam e sempre estão presentes na nossa vida. Nós passamos então a entender essas circunstâncias, pelo menos na nossa visão, nós as enxergamos como algo tão grande, tão intransponível, tão indestrutível, sabe? Eu não estou com isso aqui, queridos, dizendo que os nossos problemas, que as circunstâncias que você esteja passando, elas não são graves, elas não são reais, elas não são ameaçadoras, ou elas não são constrangedoras. Eu não estou dizendo isso. Mas nós estamos falando que quando perdemos de vista a grandeza de Deus, sabe, a majestade de Deus, isso faz com que as dificuldades terrenas elas ganhem dimensões bem maiores do que de fato elas são. No Salmo 113, o salmista, ele chama o povo a louvar a Deus. Ele fala no verso 1, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele faz um chamado para que esse louvor ele seja então tomado por aqueles a quem ele ama ou pelo seu povo. Mas quando nós pensamos no momento que nós estamos vivendo, talvez o momento que nós estamos ali vivenciando é um momento complicado, é uma circunstância difícil, são problemas que circundam a nossa vida ou a vida dos nossos. Muitas vezes é assim que você se encontra, talvez nesse exato momento está enfrentando uma situação difícil, uma circunstância complicada, talvez sufocado ou se sentindo, sufocado por essas dificuldades. Então, como louvar? Como atender a esse chamado? Como atender a esse convite entusiasmado do salmista que faz esse convite? Louvai, servos do Senhor. Como atender a esse chamado? Se nós olhamos as circunstâncias e enxergamos elas tão grandiosas, impondo sobre nós, então, queridos, nós precisamos olhar nesse momento para a grandeza do Senhor. Nós precisamos nos fixar o nosso olhar na grandeza do Senhor. Ainda no Salmo 113, no verso 2, o salmista diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Mas, Senhor, agora? Eu vou bendizer o Senhor e o seu nome agora? Nesse momento dos problemas intensos? Nesse momento em que me sinto talvez sufocado pelos problemas familiares, pelos problemas financeiros, pelas situações que envolvem saúde minha e dos meus? Agora? Sim, o salmista continua dizendo, do nascimento do sol até o ocaso. Desde o momento em que o sol se põe até quando ele se declina, o dia declina, em todo momento. E não somente isso, o salmista continua no verso 3 dizendo, para sempre, para sempre. Então o chamado do salmista é para um louvor, é para uma adoração que é
independente das circunstâncias, das situações. É agora, ou é sempre, ou é um louvor do nascimento do sol até ao ocaso, como ele diz. Sim, o momento é agora. Mas isso só é possível, queridos, quando nós temos a dimensão da grandeza de Deus. Quando nós temos a dimensão da imensidade do Senhor. No verso 4, ele diz: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Veja que, na visão do salmista, nada é maior, nada é mais grandioso do Senhor. É essa visão que o salmista tem do Deus que ele louva. Um Deus que é excelso, um Deus que está acima de todas as nações, acima de todas as glórias. Podemos aqui no relance pensar em muitos QGs que são importantes, em muitos tronos carregados de sua glória, essa glória humana, essa glória que é conferida nesse mundo, grandes centros políticos, países e seu sistema governamental, onde estão assentados autoridades. Mas nada, nenhum trono é tão grandioso, por isso ele diz aqui: excelso é o Senhor, acima das nações, e a sua glória acima dos céus. Perceba que essa visão que o salmista desenvolve do Deus que ele serve, do Deus que ele ama, o leva então a entender que louvar o Senhor, o exercício constante do louvar o Senhor, do adorar o Senhor, o nome do Senhor, conforme ele diz, está acima das circunstâncias. Por mais que reconheçamos nesse momento, e estamos fazendo isso, reconhecendo o peso, a dor, a complexidade das circunstâncias, que às vezes de fato é grande, é gigantesca, nos oprime, sentimos às vezes estrangulados por elas. Mas na visão aqui que o salmista está desenvolvendo nesse salmo, o Salmo 113, nada é maior do que o Senhor. Receba suas palavras no verso 5, ele diz: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Mais uma vez ele ressalta a grandeza do Senhor e a inexistência de algo semelhantemente grande, ou que tenha semelhança à sua grandeza. Quem há semelhante ao Senhor? Ninguém. As circunstâncias que você possa estar enfrentando, ela sim se apresenta como algo imponente, grandioso, constrangedor e até mesmo amedrontador, mas compartilha desta visão que o salmista nutre ou tem aqui do Senhor. Ele é excelso, não há ninguém, nenhum poder, nada semelhante a ele. Mas o verso de número 6 é surpreendente também, porque conquanto ele pontuar essa grandeza, essa imensidade do Senhor, ele fala no verso 6, e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse Deus tão grandioso, ressaltado aqui pelo salmista, esse Deus que é excelso, esse Deus que não encontra semelhança nesse mundo, nenhuma glória semelhante neste mundo, esse Deus, conforme diz o texto, se inclina para ver o que se passa conosco, com a nossa vida. Devemos entender esse inclinar. Esse inclinar jamais é uma expressão de submissão, mas de interesse pela nossa vida, pela complexidade do nosso viver, pelas lutas. Ele se inclina para ver o que se passa. Veja que grande privilégio você tem. Um Deus que se interessa pela complexidade do seu viver. Mas talvez você esteja pensando: mas os meus problemas são tão grandes. Sim, o Senhor fala isso porque não conhece as demandas pelas quais eu estou vivendo, não conhece as aflições, não conhece devidamente as humilhações ou os problemas pelos quais eu estou passando nesse exato momento. Sim, você está certo. Eu de fato não conheço toda a complexidade do seu momento. Mas sabe, o Senhor, exaltado aqui pelo salmista, ele conhece. E não apenas ele conhece, ele se inclina
diz o texto. Ele se interessa por essa complexidade. E não apenas ele se interessa por essa complexidade que você passa, mas ele tem poder para transformar. Porque ele diz no verso 7, ele ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado. Não há nenhuma situação que ele não possa mudar. Não há nenhuma situação que ele não possa acrescentar, trazer renovo, transformação, novos horizontes. Então é isso que o salmista está pontuando, é isso que o leva então a fazer tal convite para louvar a Deus sempre, adorar a Deus sempre, exaltar a Deus sempre. Eu quero findar essa reflexão, ressaltando mais uma providência que Deus promove nas nossas vidas e, portanto, fundamenta o nosso louvor sempre, ressaltado aqui pelo salmista. Ele fala no verso 8 que ele nos coloca numa posição tão diferenciada, uma posição tão valorizada. Ele coloca no verso 8, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele não está falando aqui de status sociais, ele não está falando aqui, sabe, desse contexto que geralmente amamos de status, de grandeza. Ele coloca aqui que ele nos faz assentar ao lado dos príncipes do seu povo. Ele providencia para nós uma família. Ele providencia para nós andar com aqueles que amam e servem o Senhor, e nominado aqui como príncipes, nominado aqui como pessoas a quem Deus, pela sua transformação e ação, os valoriza, traz herança, e é ao lado desses que o Senhor quer que andemos. Então ele ressalta aqui o poder do Senhor e a ação do Senhor, e ele finda ainda mostrando o poder transformador do Senhor, independentemente das circunstâncias. Ele finda no verso 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele transforma, ele faz aquilo que é impossível, ele nos faz frutíferos para a vida com ele e para ele. Portanto, amados, queridos, que o Senhor possa de fato ocupar a centralidade do seu louvor e da sua adoração, independentemente das circunstâncias que você vive e até por conta da circunstância que você está vivendo.